Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Equilíbrio financeiro. Mês de dezembro chegou e com ele aquele desejo enorme de ir às compras. Entre as datas comemorativas que os brasileiros mais gastam, as festas de fim de ano com certeza é uma das primeiras colocadas. O que nos traz grandes preocupações é que muitas pessoas, neste tempo, fazem dívidas que duram o ano todo, trazendo grandes consequências ao orçamento familiar. E dentre essas consequências está o grande número de divórcio, em torno de 54%. E buscando da palavra de Deus, observamos que é agradável a Deus quando administramos bem os recursos que Ele nos concede. Ou você tem dúvida que o dinheiro que você recebe, seja muito, seja pouco, foi provido por Deus? Salomão, o homem mais sábio e também muito rico, nos dá algumas instruções importantes para nos ajudar a administrar as nossas finanças. Em Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24, ele diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Aqui é como se ele estivesse dizendo: procura conhecer a sua condição financeira, quanto você tem, quanto irá receber, quais são os seus gastos, e assim você saberá o quanto poderá gastar que não comprometa o seu orçamento do ano seguinte. Salomão diz ainda em Provérbios 21:5: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O ponto é, sempre gaste menos do que você ganha. E aí entra a importância de um orçamento familiar ser bem elaborado. Em Eclesiastes capítulo 6, versículo 9, Salomão também diz: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Há uma outra versão que diz: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Nós precisamos aprender essa questão, porque muitas vezes compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos. Isaías disse no capítulo 55, versículo 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Quantas vezes eu e você compramos determinada coisa porque vemos nas propagandas, achamos bonito, achamos interessante e levamos, fazendo até dívidas. E quando chega em casa, largamos aquela coisa, aquele objeto em um canto qualquer e nunca mais olhamos para ele. Alguém falou o seguinte: eu tinha tantos planos para o ano de 2020, planos de comprar tantas coisas, mas em virtude da situação da pandemia, ao invés de comprar, passei a valorizar mais o que tenho. Valorize o que você tem, até porque foi Deus quem te deu. E finalmente, Provérbios 13, versículo 11, está escrito: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aqui está um ensinamento sobre o valor de poupar. Quem tem uma reserva financeira está mais preparado para enfrentar as dificuldades de última hora. Tente criar o hábito de poupar um pouquinho que seja, pois isto lhe trará uma certa tranquilidade. Pois muitas vezes, meus irmãos, amigos, acontecem determinadas coisas em nossas vidas, como uma doença, um desemprego, talvez uma compra urgente que precisamos fazer,
Então faz-se necessário, é muito importante que você, eu, todos tenhamos um pouquinho guardado para que na hora que acontecer essas situações que não estão dentro de uma rotina, nós termos da onde tirar o dinheiro e não precisar ficar pegando emprestado, com juros altíssimos e atrapalhando cada vez mais o nosso orçamento. Pense nisso. Bem, o dinheiro é útil e necessário, portanto, devemos sempre obter um equilíbrio financeiro, um equilíbrio em nossas finanças, que com certeza irá nos ajudar bastante. E neste fim de ano, faça você, a sua família, junte-se e faça um orçamento, veja o quanto vocês poderão gastar, o quanto vocês poderão administrar, e para que no início do ano vocês já não entrem o ano com dívidas, já não entrem um ano preocupados em como pagar, até porque no início do ano nós temos várias outras despesas, como IPTU, IPVA, escola e tantas coisas mais. Além de que nós devemos lembrar que por causa dessa pandemia, a situação econômica do nosso país não está muito boa, ela está totalmente instável, ninguém sabe exatamente o que irá acontecer nos próximos anos, então nós precisamos cuidar bem de nossas finanças para que não venhamos ter problemas futuros. Guarde essa mensagem que você ouviu, coloque ela em prática, tenho certeza que irá lhe ajudar bastante nas suas despesas, na sua vida financeira e trará benefícios também para a sua família. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais uma bendita palavra que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos ajude, Deus, a administrar bem aquilo que o Senhor nos concede, pois cremos e sabemos que tudo que temos é porque o Senhor nos deu, é o Senhor que nos dá tudo aquilo que nós temos, Pai, e que nós possamos ser bons administradores. Peço ao Senhor, Deus, que nos ajude nas finanças, que possamos olhar realmente, Deus, para um bom planejamento financeiro, para que não venhamos gastar mais do que podemos neste final de ano e também nos demais meses dos anos que virão, para que possamos viver, Pai, de uma forma correta, de uma forma que agrada ao Senhor e também que beneficia a toda a família, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em paz. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e faça esse orçamento. Com certeza você, a sua família, sairá ganhando bastante.